Senhoras e senhores, muito bom dia. No termo do procedente regimental número 43/2007, não estando presentes os demais membros da comissão, declaro que não há quórum para o trabalho convocado pela Comissão Permanente de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. No entanto, realizaremos, sob a minha presidência, um debate público. Dou por aberto o debate público com o tema a atenção à saúde vascular na cidade do Rio de Janeiro. A mesa diretora está assim constituída. Aqui à minha esquerda, o senhor presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia, Cirurgia Vascular Nacional, Dr. Ivanésio Merlo. À minha direita, o senhor presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular do Rio de Janeiro, Dr. Carlos Peixoto. Também à minha direita, o senhor vice-presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular do Rio de Janeiro, Dr. Sérgio Meirelles. À minha esquerda, Dr. Rossi Murilo, representando o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. E à minha direita também, o senhor chefe da Vascular do Hospital Municipal Salgado Filho, Dr. Fúvio Ará, representando o excelentíssimo senhor secretário municipal de saúde, Dr. Marcos Antônio Matos. Com a palavra, Dr. Carlos Peixoto. Bom dia, autoridades aqui presentes. Bom dia a todos. É com muito prazer que a Sociedade Brasileira de Angiologia do Rio de Janeiro, de Angiologia e de Cirurgia Vascular, aqui devidamente representada por vários ex-presidentes, está mostrando a importância de nós estarmos discutindo nesta casa a saúde vascular na área pública. É muito importante que todos estejamos mobilizados, mesmo no momento de grave crise econômica e política que passa o nosso país, que nós não percamos o estímulo e a vontade de fazer. Esta sociedade aqui representada vem a esta casa para mostrar a nossa vontade de realizar mais a favor da população, esta que está tão sofrida e tão carente. Em um país em que os recursos para o tratamento na saúde estão cada dia mais escassos, nada mais digno e justo do que falarmos de prevenção, e por isso nós aqui estamos. Convido também com a palavra o senhor chefe da Vascular Hospital Municipal Salgado Filho, Dr. Fúvio. Bom dia, senhor vereador Naldo, bom dia a todos. Estou aqui representando o secretário Marco, que não pôde comparecer, e eu vim colocar aqui que hoje a nossa rede municipal ela é a última fronteira, né, que temos para a cirurgia vascular. Numa situação em que o Estado está praticamente parado no atendimento, em que a rede federal não tem portas abertas para o atendimento, a rede municipal hoje, com Miguel Couto, Salgado Filho, Souza Aguiar e Lourenço Jorge, nós constituímos a última opção para os cariocas. Com todas as dificuldades, a gente continua mantendo o atendimento, né, 24 horas, 7 dias por semana e conseguindo ainda oferecer o que a gente tem de melhor hoje em cirurgia vascular para todo mundo. Obrigado. Com a oportunidade agora, o senhor vice-presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia, Dr. Sérgio Meirelles. Bom dia a todos. Eu acho que essa gestão da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, da Regional Rio de Janeiro, teve esse belo discernimento de gerar uma atividade de relacionamento mais intenso com a comunidade política para divulgar um pouco melhor
a doença vascular, a importância da sua prevenção e a importância de medidas públicas que permitam que a população consiga se proteger dos danos, dos avanços das doenças vasculares. Eu acho que é preocupação constante dos médicos vasculares que ocupam cargos de direção, que tem essa preocupação de atividades constantes junto à população leiga, de divulgação da especialidade, e junto à comunidade política, para contar com o apoio desta para um avanço no melhor atendimento da população. De forma que eu parabenizo a sociedade e agradeço a oportunidade de estarmos aqui presentes. Com a oportunidade, o doutor Rossi. Bom dia a todas as autoridades, bom dia a todos os presentes. Eu gostaria que, estou representando o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, Dr. Nelson Naum, e gostaria de passar uma informação que a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, tanto a do Rio quanto a nacional, é a sociedade talvez mais presente dentro do Conselho Regional de Medicina. Essa proximidade faz com que vários trabalhos estão sendo realizados com o objetivo da melhoria na saúde vascular. Eu gostaria de parabenizar ao Carlos Peixoto, presidente da Regional do Rio de Janeiro, por essa iniciativa. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que o CREMERG tem essa preocupação muito grande na saúde pública, e essa junção sociedade científicas e mais a ação do CREMERG é que pode proporcionar, que pode dar sugestões para que a gente melhore cada vez mais a nossa saúde vascular. Obrigado. Agora, com a oportunidade, o doutor Ivanésio Melo. Alô, bom dia a todos. A minha palavra é de reconhecimento e agradecimento a essa casa pela oportunidade e agradecimento também ao Dr. Carlos Peixoto. E nós temos na Regional do Rio de Janeiro, a sociedade brasileira tem 23 regionais e certamente a Regional do Rio de Janeiro é uma das mais atuantes nesse sentido da medicina pública, junto não só ao CREMERG, como também essas instituições organizadas do país. A Nacional, a diretoria da Nacional, nós também implementamos uma ação pública no Senado Federal, junto com outras sociedades, em favor do paciente diabético, no início desse ano. Eu acho que esse tipo de iniciativa é sempre de extrema importância, e na tentativa de resgatar para a população essa tão combalida saúde pública que estamos observando hoje nesse país. De qualquer forma, eu acho que é uma bela iniciativa e eu tenho certeza que isso vai render frutos e nós teremos dias melhores. Obrigado a todos. Quero registrar aqui a presença do senhor presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Rio de Janeiro, Dr. Francisco Cláudio e Souza Melo, né? Agora nós vamos à tribuna, e segundo aqui a nossa norma, cada inscrito tem 10 minutos para a sua palestra. Eu queria convidar o Dr. Carlos Peixoto para ocupar a tribuna. Quando a luzinha vermelha acender, que nós estamos nos 10 minutos. Tá bom? Ok. Eu vou abrir a sessão e nós convidamos vários colegas para estar falando sobre temas
que são muito importantes e que envolvem a saúde vascular de forma geral. Por favor, passador. Não tem. Okay. Bem, o Setembro Vascular é um mês em que nós escolhemos para estar discutindo a atenção da saúde vascular na área pública. O importante deste trabalho é de conscientizar a população para o diagnóstico precoce e para que evite que se tenha complicações da doença vascular. Ampliar a visibilidade da especialidade é de extrema importância para nós, para que as pessoas saibam que tipo de médico especialistas devam procurar. É importante discutir com os senhores as estratégias para que nós possamos levar a população, fazendo com que as mídias, a imprensa de maneira geral, possa colaborar com o objetivo de divulgar ações positivas como a nossa. Levar a informação através de diferentes canais para que as escolas, as faculdades, todos estejam envolvidos nesse processo de prevenção. Nós estamos realizando essa audiência pública hoje. Como aqui está composta, um pouco de dificuldade de ir. Nós estamos fazendo esse trabalho através de uma divulgação muito grande na mídia, em que nós temos as mídias digitais, os impressos e a realização de diversos eventos. Nós estamos fazendo campanha nas ruas com o objetivo de conscientizar as pessoas, principalmente para saber o que é que elas estão fazendo pela sua saúde. É muito importante que quando as pessoas fiquem doentes, elas entendam que elas têm uma corresponsabilidade sobre isso e devemos conscientizá-las para evitar os principais fatores de risco que causam as doenças vasculares. Essa campanha atinge a vários bairros do Rio de Janeiro e, com auxílio de grande parte dos nossos colegas do Estado, nós estamos levando, inclusive, para outras áreas do nosso Estado. Acho que pulou um pouquinho. Nós estamos levando aqui para a capital, já fizemos uma ação em Nova Iguaçu no dia 5, nós estamos hoje na Cinelândia, no dia 24 no Leme, vamos ainda para a região serrana dia 26, temos ainda Baixada, temos região dos Lagos e Volta Redonda. É importante citar que além do CREMERGE, nós temos mais 11 sociedades de especialidades que estão participando desse projeto. Importante é que todos compartilhem, que todos tenham interesse de saber que nós, médicos, queremos ajudar a população. Muito obrigado. Quero convidar à tribuna o Dr. Carlos Eduardo Virgínio, que também dispõe de 10 minutos. No final, o Dr. Carlos Peixoto vai dar os comentários finais. Bom dia a todos. O tema que me coube hoje foi falar sobre uma tragédia em saúde pública chamada pé diabético, né? Bom, o pé diabético, para vocês terem uma ideia, né, só para colocar o que nós chamamos de lesão vascular, isso é um gráfico que mostra em cada ambulatório, em cada posto de saúde do Rio de Janeiro, né, 70% a 80% das lesões que são tratadas cronicamente na clínica de saúde da família, do ambulatório, são vasculares. Ou é a úlcera venosa, ou é o pé diabético. Né? No entanto, o que acontece em relação ao pé diabético, uma lesão como essa pequena, porque é tragédia, ela pode, na verdade, virar uma amputação. Né? Então, o que acontece é que esses pacientes diabéticos que abrem ferida, eles evoluem muitas vezes para uma amputação de perna.
E o mais terrível disso, está complicado aqui, o mais terrível disso, né, é que metade dessas amputações poderiam ser evitadas não com alta tecnologia, na verdade com educação dos pacientes, com atenção primária de qualidade, com atenção secundária de qualidade, né. No Brasil, existem aproximadamente 13 milhões de pacientes diabéticos, né. Desses 13 milhões, pelo menos 2 milhões têm ferida no pé. Tem uma lesão que é o que nós chamamos de pé diabético, uma lesão bastante comum. Eu posso garantir que nessa casa, por exemplo, entre os 51 vereadores, nós temos pelo menos 5 a 10 vereadores com diabetes nessa casa, né? E provavelmente, desses 10 pacientes diabéticos, pode evoluir com uma lesão no pé, se é que já não tem. É uma doença bastante comum, muito frequente, e que, na verdade, acaba sendo negligenciada dentro da saúde pública e acaba dando o quantitativo enorme de pacientes amputados dentro dos hospitais públicos, né? No Rio de Janeiro, especificamente, no município do Rio de Janeiro, nós temos aproximadamente 500 mil pessoas com diabetes. Desse grupo, 82 mil pessoas têm ferida no pé, ou seja, são pacientes diabéticos com lesões ativas no pé. E a cada ano, esse é o dado do ano passado, 2016, nós temos em torno de 2 mil pessoas sendo amputadas nas emergências dos nossos hospitais públicos, dos hospitais municipais, como já foram colocados aqui, né? Esse é um gráfico, só para vocês terem uma ideia da situação do nosso país, do nosso Rio de Janeiro. Esse é um gráfico mostrando os países da União Europeia, né? Na ponta de melhor qualidade de atenção médica, né, nós temos o Reino Unido, que é talvez a medicina pública de melhor qualidade no mundo, né? E na outra ponta nós temos os Estados Unidos, que é um país que gasta mal o seu dinheiro. Mas se a gente colocar o Brasil, por exemplo, nesse gráfico aí, se eu conseguir colocar, vamos lá, a gente vê que o Brasil está muito longe, está com quase 47 pessoas amputadas por 100 mil habitantes em pacientes diabéticos. E se eu coloco o Rio de Janeiro, isso é pior ainda. O Rio é pior do que a média nacional. O Rio tem mais de 50 pessoas amputadas para cada 100 mil habitantes no Rio de Janeiro. Por isso a gente fala que é uma tragédia de saúde pública. Esse gráfico mostra que esse problema ele só vem aumentando, ele não melhorou ao longo do tempo, nem mesmo com a saúde da família no município do Rio, que se expandiu muito nos últimos anos, né? Repare, o início do gráfico é de 2008, lá no início, e em 2017 a gente espera ter mais de 2 mil pacientes amputados novamente. Na verdade, eu fiquei até com vergonha de colocar o gráfico que a gente estimou, que a gente espera, na verdade, quase 2.700 pacientes amputados esse ano no município do Rio de Janeiro. É um salto muito importante. Se a gente comparar, se a gente pensar em atenção à saúde, a gente fala sempre muito de 3 níveis de atenção, né? A atenção básica, a atenção secundária e a atenção terciária. A atenção básica é a saúde da família, são as clínicas de saúde da família, onde dá o atendimento primário, o atendimento básico, né? Quando o paciente abre uma lesão, por exemplo, ele vai procurar o médico perto da casa dele, na clínica da família, para ser cuidado. Esse paciente, ele começa a ser cuidado na saúde da família, se a lesão piora, 1, 2 meses, ele deveria procurar atenção secundária, que é o nível de média complexidade ambulatorial hospitalar, porque você pode tratar essas lesões de uma maneira um pouco mais complexa do que a clínica da família. A nossa atenção secundária no município do Rio, ela é muito mal organizada. Eu diria, inclusive, que ela não existe para o pé diabético. Então, esse paciente ele continua sendo tratado na saúde da família durante 2 meses, 3 meses, eventualmente 6 meses, até que a lesão piora, faz uma infecção, a infecção piora, e ele é obrigado a procurar uma emergência. Uma lesão que começou muito pequena, que foi acompanhada durante meses na clínica da família, acaba tendo que procurar a emergência do Miguel Couto, a emergência do Souza Aguiar, porque se agravou. E aí, o que acontece nessas emergências, né? Vou mostrar um dado. Esse é um estudo feito pela Sociedade de Cirurgia Vascular aqui do Rio de Janeiro, né, em 2012. Nós estudamos 30 hospitais em todo o estado, 15 hospitais aqui do município, e
a gente acompanhou todo paciente diabético que entrava com uma lesão na internação, na emergência, a gente acompanhava durante toda a internação desse paciente. O que acontecia com esse paciente, né? 68% dos pacientes que internavam com uma lesão no pé eram amputados. Ou seja, de cada 10 pacientes que entram na emergência, 7 são amputados. Isso é uma tragédia que, assim, são números, diria que vergonhosos, presidente. São números que a gente precisa, de fato, do apoio do público, da Câmara de Vereadores, dos gestores em saúde, para que esse cenário no Rio de Janeiro seja modificado. Ele é trágico no país, mas ele é pior no Rio de Janeiro. Nos estados da Federação, o Rio é o 23º estado em termos de qualidade de vida para esses pacientes com pé diabético. Então, esses pacientes são amputados, né? Como é que estamos hoje? Qual é a situação atual, né? Nós temos hoje uma atenção primária que não é resolutiva, ela se expandiu muito ao longo dos últimos anos, é verdade, isso é mérito do gestor público, mas ela não tem qualidade suficiente para identificar isso precocemente e evitar a amputação. Ela precisa melhorar essa resolutividade dela. A atenção secundária, leia-se aí, postos de saúde, centros específicos, especializados em atendimento para o diabético ou pé diabético, ela não existe no nosso município, né? E houve uma redução importante de leitos, especialmente leitos em cirurgia vascular, isso está acontecendo ainda no nosso município, serviços vasculares sendo fechados. Então, o que a gente tem, na verdade, hoje, uma situação que tem se agravado ao longo dos anos, em vez de melhorar, né? Isso é o que nós temos hoje, né? E o que nós queremos? Hoje nós temos, por exemplo, um problema, o pé diabético ele é um problema judicializado, nós temos hoje ações do Ministério Público, tanto em nível municipal, estadual e federal, que tem mais de 10 anos em curso, e nem assim a gente consegue ir a bom termo. Então, é uma questão de fato que merece a discussão, tem havido discussão, mas nós não temos conseguido, na verdade, modificar o cenário que se impõe. Nós, nesse período, a sociedade, junto com o Ministério Público, ele exigiu que o município montasse um grupo de trabalho para discutir como é que se poderia modificar esse cenário. Isso houve um trabalho exaustivo de membros da sociedade, junto com o município, junto com membros do Estado e dos próprios hospitais federais do Rio de Janeiro. Foi montado um projeto, eu diria que bastante interessante, bastante viável do ponto de vista econômico, né? Isso não foi para frente, isso não saiu do papel. A gestão de saúde do município simplesmente engavetou esse projeto. Então, o que seria um TAC, através do Ministério Público com o município, ele não aconteceu. E essa ação, ela continua judicializada já ao longo de muitos anos, né? Então, os principais desafios que nós temos hoje, primeiro é a velha história de organizar e integrar a rede. E quando eu falo rede, eu falo a atenção primária, a atenção secundária e a atenção terciária, que são os hospitais, né? Mas também a rede municipal, com os hospitais de emergência do município, a rede estadual e a rede dos hospitais federais. Isso é fundamental para que a gente, de fato, ofereça a melhor qualidade em termos de atendimento, né? Nós precisamos, eu não digo nem organizar, eu digo criar uma atenção secundária. Ela não existe no pé diabético. Um paciente que está na atenção primária de saúde, que abre uma lesão, e que o médico lá na clínica da família não consegue tratar a lesão, ele precisa encaminhar para um vascular. Ele não precisa encaminhar para a emergência do Miguel Couto, ele precisa encaminhar para um outro ambulatório, onde tem um vascular, onde tem um ortopedista, onde tem uma clínica, uma equipe multidisciplinar que possa resolver o problema antes que ele vire uma amputação. Essa é a ideia, não? Então, é fundamental que a gente organize a atenção secundária nesse município, para que a gente possa, de fato, melhorar, mudar essa história do pé diabético no Rio de Janeiro. E a imagem que eu deixei para o final é que a impressão que dá é essa, né? A gente tem, de um lado, o gestor queimando dinheiro, essa impressão, ele tem certeza que ele está fazendo isso, que cada vez mais coloca dinheiro na saúde e não se resolve, né? E quem está na ponta, o médico, o vascular que está na ponta, atendendo o paciente que chega na emergência
com um pé e acaba sendo amputado na primeira internação, porque chegou muito tarde, demorou muito para chegar na emergência, está enxugando gelo. A gente precisa resolver essas duas questões, nem queimar dinheiro e nem enxugar gelo. Obrigado. É pior do que a gente imaginava. Convidar também à tribuna Dr. Júlio. Bom dia a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor vereador Rinaldo Silva, presidente da sessão. Cumprimento nosso presidente nacional, doutor Ivanésio Merlo, doutor Carlos Peixoto e demais autoridades que compõem a mesa. Bom dia a todos presentes. Gostaria de parabenizar nosso presidente Carlos Peixoto por mais essa iniciativa, numa tentativa de uma parceria que a gente continua esperançoso de que vai dar frutos, que compõe a SBSCV, o Conselho Regional de Medicina e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio e a Câmara Municipal dos Vereadores. Eu acho que esse é o caminho. Se nós não nos mobilizarmos, continuaremos nesse cenário que o Dr. Carlos de Virgínia acabou de apresentar. Bom, eu não podia deixar de citar, há 2 anos recebi a medalha de honra dessa casa e é com muito orgulho que ela faz parte da nossa história, inclusive na gestão. Nesse momento estávamos presidindo a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular do Rio de Janeiro, então é uma honra. Próximo slide, por favor. Bom, varizes são veias superficiais, dilatadas e tortuosas do sistema venoso superficial e que trazem o sangue dos membros inferiores para o coração. São veias dilatadas, ou seja, são doença. É uma doença, varizes é uma doença. Próximo slide. Então, ela pode ser classificada em 3 tipos. As veias varicosas acima de 3 milímetros, as veias reticulares de 1 a 3 milímetros e as telangiectasias. Próximo. Aqui um exemplo de veias varicosas de grande calibre que mostraremos a seguir, que não só do ponto de vista estético, mas principalmente do ponto de vista de saúde pública, é um grande problema no nosso município. Pode passar o próximo slide. Essas são as telangiectasias, são os conhecidos vasinhos, né? Próximo slide. Bom, a insuficiência venosa, que muitas vezes acompanha esse quadro das varizes dos membros inferiores, é exatamente essa dificuldade do sangue dos membros inferiores chegar ao coração. Isso muitas vezes é acarretado por uma alteração do fluxo, desse retorno venoso, isso leva ao aumento da pressão nas veias dos membros inferiores e levando a danos e sequelas muito graves. Próximo slide. Então, por sua alta prevalência, nós entendemos que o diagnóstico das varizes, além da prevenção, ele deve ser feito não só pelo cirurgião vascular, pelo angiologista, mas por qualquer médico, pelo generalista. Quanto antes esse diagnóstico é feito, quanto antes esse paciente vai ser devidamente tratado, ou deveria ser devidamente tratado. Então, aqui um pequeno slide que mostra à esquerda uma veia normal, o fluxo ele drena dos membros inferiores de cima para baixo, para o coração, porém, quando existe uma veia dilatada, esse fluxo ele não é tão fisiológico, existe um aumento da pressão pela estase do sangue nos membros inferiores e ele vai levar a danos, podendo evoluir, inclusive, para problemas sérios, como, por exemplo, a úlcera de membros inferiores. Próximo slide. Então, a prevalência das varizes dos membros inferiores, ela varia em torno de 40% até 70% da população. E quando a gente fala especificamente das varizes de grosso calibre, ela varia em torno de 20% a 40%. Próximo slide. Ela é menos comum em afrodescendentes, ela tem uma prevalência de até 5 mulheres para cada homem, ou seja, ela é muito mais incidente em mulheres do que em homens, e ela é mais prevalente também com a idade. Os pacientes idosos tendem a ter mais varizes, mais insuficiência venosa crônica. A gente tem que lembrar que a nossa população ela vem envelhecendo, né? Quando esses dados eu levantei do site do IBGE,
a nossa população estimada no Rio, ela gira em torno de 6.476.000 habitantes. O percentual de idosos, também dados do IBGE, ele é em torno de 13% no município do Rio de Janeiro, o que equivaleria a 841 mil pacientes com varizes e insuficiência venosa crônica, idosos. Esses dados nos idosos, quando a gente fala da complicação da pior complicação das varizes, quando a gente fala da úlcera venosa, que é aquela ferida extremamente desagradável, anti-higiênica, que limita o paciente para a sua vida de trabalho, na sua vida social, no idoso ela varia até 6%, ou seja, a gente está falando de uma população de idosos no município do Rio de Janeiro, com 50 mil idosos limitados, muitas vezes a uma cama, a sua vida social muitas vezes não existe, porque ele tem uma úlcera de membros inferiores. Quando a gente leva isso para uma população geral, cujo percentual é em torno de 1,5%, nós estamos falando de aproximadamente 100 mil pessoas no município do Rio de Janeiro com úlcera venosa. São 100 mil pessoas a menos no mercado de trabalho e 100 mil pessoas a mais no SUS, né? Na atual condição que todos nós conhecemos. Ou seja, isso é um problema, próximo slide, isso é uma calamidade pública. Então, 100 mil pacientes incapacitados para o trabalho no município do Rio de Janeiro. Isso é um grave problema de saúde pública e eu não vejo local melhor para discutirmos esse problema do que nessa casa, que é a Casa do Povo do município do Rio de Janeiro. Essas são as úlceras venosas. Então, são lesões extremamente complexas, de difícil tratamento. Muitas das vezes, esses pacientes têm 20, 30 anos de lesão e não tem local adequado para atendimento desse perfil de pacientes no nosso município e nem no nosso estado. O quadro clínico das varizes, da insuficiência venosa, ele é esse aí, a sensação de peso, cansaço, queimação em membros inferiores, muitas vezes acompanhado de inchaço, síndrome das pernas inquietas, aquela sensação no final do dia de desconforto. Próximo slide. Esse quadro normalmente ele melhora, elevando os membros inferiores, ele se intensifica no final do dia e, de uma maneira geral, ele é benigno quando você tem o tratamento adequado na fase inicial. Próximo. Ele pode ser acompanhado, então, como nós já colocamos, das varizes, pode ser das veias calibrosas, dos vasinhos, e ele tem outras complicações, além da úlcera. Nós colocamos à esquerda uma varicoflebite, que é uma trombose de uma varize. É um quadro extremamente doloroso, que muitas vezes requer internação, muitas vezes tratamento cirúrgico. E à esquerda, nessa foto da esquerda, uma varicorragia, que é uma outra complicação da insuficiência venosa das varizes, que é o sangramento, a hemorragia. Muitas vezes é aquele paciente que acorda com a cama inundada de sangue. Isso realmente assusta, principalmente o paciente, o público mais leigo. Próximo slide. Aqui apenas para exemplificar, essa é uma classificação da insuficiência venosa crônica de membros inferiores. O nosso foco hoje seriam as classificações 5 e 6, que é aquele paciente que tem a úlcera de perna, mesmo que cicatrizada, se ele não for tratado adequadamente, a chance de reativação, de novamente essa úlcera se tornar ativa é muito alta. Próximo slide. Aqui o exemplo de uma complicação da úlcera venosa, que é uma infecção, quando o paciente, muitas vezes, é diabético, é um paciente imunossuprimido, é um paciente desnutrido, isso pode levar a quadros de septicemia, que é a infecção generalizada, e levar à morte. Então, nós estamos falando de um problema que pode ser tratado de forma muito simples, com a prevenção, e de um problema que pode gerar um custo à saúde pública muito alto, que é a morte. Nada é pior do que isso. Próximo. Então, o diagnóstico é feito inicialmente através da inspeção, depois da anamnese dirigida e de um exame físico bem feito. Próximo. O paciente, de uma maneira geral, de varizes, deve ser examinado em pé, deitado, muitas vezes você não tem uma avaliação adequada, e o exame complementar, que praticamente em 100% dos casos é realizado, é um exame não invasivo de baixo custo, que é o ecodoppler, que é um ultrassom vascular. Então, é um exame que em qualquer posto de saúde, havendo interesse, pode ser realizado, e ele, eu diria que é o estetoscópio do cirurgião vascular, é um exame que é fundamental no diagnóstico, na prevenção e no tratamento atual das varizes de membros inferiores. Próximo. O tratamento da insuficiência venosa crônica e das varizes, ele é feito através do controle dos fatores de risco, ou seja, aquele paciente obeso
deve ter algum tipo de atividade física, deve evitar comidas gordurosas, comida com muito sal. Muitas vezes é necessário o tratamento medicamentoso, existem as drogas chamadas flebotônicas, que melhoram o tônus venoso, melhoram o retorno venoso, e o uso da elastocompressão, que é uma meia elástica que, de uma maneira geral, deve ser recomendada para todos os pacientes que têm uma vida laborativa mais ativa. Próximo. Aqui, só para exemplificar, não é o foco dessa audiência pública, mas as varizes elas podem ser tratadas e devem ser tratadas desde a sua fase inicial, mesmo aqueles pequenos vasinhos devem ser tratados, e hoje a tecnologia ela veio para agregar valor ao tratamento no sentido de beneficiar o paciente, oferecer mais conforto e, sem dúvida nenhuma, que isso deve ser feito pelo cirurgião vascular e pelo angiologista, isso é um ato médico, até porque ele pode evoluir com uma série de complicações e ninguém mais habilitado que o médico para fazer esse tipo de tratamento das suas complicações. Próximo slide. As veias varicosas, elas podem ser tratadas através de cirurgia. As cirurgias de varizes são extremamente documentadas, com nível de evidência científico muito alto. Porém, uma nova técnica que devemos destacar é o tratamento com espuma ecoguiada. Esse tratamento ele tem nível de evidência também muito alto, comparado à cirurgia de varizes, e é feito, ele tem algumas vantagens, ele oferece muito conforto ao paciente, não requer anestesia, pode ser feito no ambulatório, no consultório, obviamente, por um cirurgião vascular habilitado, com treinamento em ecografia e com larga experiência também no tratamento cirúrgico de varizes. Aqui, só para exemplificar, a cirurgia convencional é feita através da retirada, nessa foto da direita, os senhores podem perceber a retirada completa da safena, através de um flebo extrator. É uma cirurgia usual, é uma cirurgia que é feita com nível de evidência muito alto e, como eu falei, conhecido por todo cirurgião vascular. Porém, próximo slide. Qual seria o tratamento? Seria esse o melhor tratamento a nível do SUS? É isso que a gente deve discutir. Então, qual seria o tratamento ideal? Seria um tratamento pouco invasivo, seria um tratamento efetivo e de baixo custo, que poderia ser repetido várias vezes, livre de complicações. A gente não tem nenhum tratamento médico livre de complicações, mas seria o ideal, com baixa morbidade, baixa recorrência, com a rápida recuperação e um afastamento o menor tempo possível da sua vida laborativa. Próximo. Na nossa opinião, a técnica da espuma ecoguiada seria a melhor opção para o tratamento da insuficiência venosa crônica, CEAP 5 e 6, aquele paciente com a úlcera venosa de membros inferiores. Bom, pode voltar o slide um minutinho, por gentileza? Então, os senhores podem perceber que é uma técnica que é necessário treinamento com ecodoppler, porém é feita sem anestesia, pode ser feito no ambulatório, obviamente um ambulatório com o mínimo de recursos necessários para uma eventual complicação, um paciente que faz uma alergia, mas sem dúvida nenhuma é uma técnica de custo muito baixo e que pode ser replicada a nível do Sistema Único de Saúde. Próximo. Então, a espuma, ela tem um grande contato, ela tem mais contato com a parede interna da veia, na verdade, ela destrói a veia internamente, ela é superior ao tratamento com líquido. Você pode usar uma concentração menor do que usaria com líquido, e ela é mais eficaz nesse sentido. Então, é a nossa opinião de que deve ser e pode ser replicada. Nós temos uma experiência vitoriosa no município de Salvador, um colega que desenvolveu junto à Prefeitura de Salvador o tratamento, e isso vem tendo muito êxito no tratamento desse paciente. Próximo. Aqui, só para exemplificar, o material usado é simples, são seringas, conectores e o polidocanol, que é a substância mais utilizada, todos de baixo custo. Próximo slide. E as indicações são as mais variadas possíveis. Você pode tratar com a espuma varizes de grosso calibre, vasinhos, e tratar com isso o refluxo, evitando e fechando, cicatrizando úlceras venosas. Próximo. Como eu disse, esse tratamento pode ser feito a nível ambulatorial, desde que você tenha recursos necessários, mínimos, para uma eventual complicação, como, por exemplo, uma alergia. Próximo. Aqui você pode utilizar de acordo com a concentração nos vasinhos e concentrações maiores em veias de maior calibre, como uma safena de até 12 milímetros, por exemplo, a safena que o único tratamento até poucos anos atrás seria a cirurgia. Hoje você tem nível de evidência para tratamento de safenas mais dilatadas. Próximo. Aqui é um caso nosso tratado, esse paciente
com uma úlcera de perna de 2 anos de evolução. Foi feita uma sessão de espuma ecoguiada, tratando uma perfurante insuficiente, a safena que estava muito dilatada, e com 2 meses de evolução, o resultado é aqueles que os senhores podem perceber na foto à esquerda acima. Ou seja, cicatrização completa dessa ferida, e esse paciente reabilitado para a sua vida laborativa. Próximo. Bom, como conclusões, as varizes dos membros inferiores e a insuficiência venosa crônica são, de fato, problemas graves de saúde pública, entre outras razões, por tirar esse paciente da sua vida laborativa, na sua idade laborativa, na sua idade produtiva, perdão, próximo. Nós temos como sugestão para reverter esse quadro, sugerimos uma parceria entre a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e a SBSV-RJ, junto à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, no sentido de implantar um projeto de tratamento das varizes e das suas complicações. Próximo. E como ação mais urgente, sugerimos um mutirão de tratamento de varizes e úlceras, coordenado por ambas as instituições. Muito obrigado. Convido à tribuna o doutor Breno. Passa aqui de frente. Qual que passa? Passa de trás. Excelentíssimo vereador Inaldo Silva, senhoras e senhores, eu, como secretário-geral da Regional do Rio de Janeiro, reforço que a sociedade hoje em dia se encontra incomodada com a atual situação de tratamento dos nossos doentes e que se coloca à disposição para qualquer ação aqui nessa casa, que apesar do quórum um pouco mais baixo, nós sabemos que temos vereadores médicos que entendem do que está acontecendo, Dr. João Ricardo, vereador João Ricardo, Jorge Manaia, Carlos Eduardo, nós conhecemos eles, trabalhamos com eles em hospitais, e apesar de termos colegas aqui que não trabalham no serviço público, eles estão dedicando o seu horário essa manhã e dedicam diariamente a atenção a esses pacientes e mantêm essa preocupação. E eu espero que essas mensagens sejam registradas e ecoem nas salas dessa Câmara, para que a gente possa efetivamente realizar atividades, para que possa diminuir essas complicações, melhorar o atendimento à doença desses pacientes e que todos entendam que a prevenção vai fazer economia para a Caixa, né, da gestão de saúde do Rio de Janeiro. Vou falar sobre o tema trombose venosa profunda, um tema também importante, de importante impacto da saúde dos pacientes que têm doença vascular e também nos cofres públicos para a gestão de saúde. A trombose é a formação de coágulos no interior dos vasos, que tem como principal complicação a embolia pulmonar. É muito comum, em rodas de amigos, pelo menos alguém ter uma história de um parente ter tido trombose ou ter escutado falar nesse tema. Então, é um tema de impacto muito grande. É um tema universal, ele não é exclusivo de países subdesenvolvidos, ele é universal e essa atenção merece um importante tratamento e acompanhamento. Nos Estados Unidos, estima-se que 300 a 600 mil hospitalizações no ano sejam por trombose venosa, com equivalente a 100 mil mortes por embolia pulmonar. No Brasil, num estudo em Botucatu, foram feitas necrópsias, então detectaram 19% das mortes relacionadas à embolia pulmonar ou à trombose venosa profunda. Principalmente que alguns pacientes são sintomáticos e assintomáticos. Estima-se que nos pacientes com embolia pulmonar, 70% a 93% desses pacientes tinham uma trombose assintomática. Então, uma doença um pouco começa sem a pessoa sentir nada e pode provocar complicações importantes. E a trombose dos pacientes sintomáticos, metade deles evoluem para embolia pulmonar se não devidamente tratados. Um estudo nos Estados Unidos mostrou que ocorrem 250 casos novos de trombose venosa profunda por ano, com 25 a 30% de mortalidade, com uma recidiva em 25%, 30% em 10 anos. Uma doença também que precisa ter um acompanhamento pós atendimento hospitalar, um atendimento na rede primária e secundária, para que esse paciente não possa ter uma nova trombose e também não evolua com complicações da trombose, que é chamada síndrome pós-trombótica, pacientes com edema e com feridas a médio e longo prazo. No Brasil, estima-se que são 0,6 casos por 1.000 habitantes no ano.
já que a cidade do Rio de Janeiro tem em torno de 6.500.000, em torno de quase 4.000 pacientes com esse tipo de doença aqui na nossa cidade. E com estimativa de perda de trabalho nos Estados Unidos, de dias de trabalho no ano, de 5.900 dias, e na Itália, 1.200 dias, que promove um impacto orçamentário em quase $1 bilhão por ano nos Estados Unidos. Então, um importante impacto nos cofres públicos. A trombose é a terceira doença cardiovascular mais frequente, depois do AVC e das coronariopatias. É uma doença com alta taxa de incidência e prevalência. Então, o número de casos por ano e novos casos por ano. Com taxa de recorrência elevada, com necessidade de diagnóstico e tratamento precoce para evitar justamente as complicações e a recorrência. Então, estima-se que em 10 anos o paciente possa ter um novo episódio de trombose até 40%. Nesse gráfico, mostrando que a cada 2 milhões de tromboses sintomáticas ou assintomáticas, 800.000 evoluem para síndrome pós-trombótica, 600.000 para embolia pulmonar, 30.000 para hipertensão pulmonar e 60.000 mortes, confirmando o impacto nos cofres públicos com esse custo de tratamento dessa doença. Ela ocorre principalmente nos membros inferiores, por isso que é um tema tratado para a nossa especialidade, que a gente costuma tratar mais essa região, mas é uma doença multidisciplinar, que envolve também participação de clínicos, de hematologistas, pneumologistas, CTI. Então, a estrutura hospitalar terciária, ela absorve esses pacientes e precisa estar bem preparada para poder atender bem esses pacientes. 10% podem ocorrer nos membros superiores, átrio, veia renal, cava e veias pélvicas. E a composição do trombo nada mais é do que elementos figurados do sangue, como hemácias, plaquetas, leucócitos e a rede de fibrina. E como fatores encadeantes, a tríade de Virchow, foi um médico que em 1856 descreveu os tripé dos fatores de risco para a trombose, que são trauma endotelial, quer dizer, o paciente pós-operatório, o paciente acidentado, a hipercoagulabilidade, que são doenças, neoplasia, doenças inflamatórias, doenças crônicas, paciente em pós-operatório também, estase venosa nos pacientes com varizes dos membros inferiores, pacientes acamados, imobilizados. Esses pacientes têm um alto risco de evoluir para essa doença. E aqui reunimos as principais causas, fatores de risco para a trombose, como eu já falei anteriormente. E o alto risco para a trombose, os pacientes de pós-operatórios de grandes cirurgias, cirurgias de neoplasia, cirurgias de prostatectomia transvesical, traumatismo raquimedular, trombofilias e os pacientes que já tiveram trombose anteriormente. Como diagnóstico, a básica anamnese, exame físico, colher a história do doente, identificar os fatores de risco, examinar o exame clínico é fundamental, mas também podemos ter em mãos um exame de sangue, que é o dedímero, que é um exame que é colhido na urgência para avaliar resíduos do depósito de fibrina, da lise de fibrina, que identifica se o paciente tem trombose em algum lugar. Ele não é específico, mas ele já faz um rastreamento desses pacientes. E exames também não invasivos, como o Doppler portátil, o ecodoppler e a flebografia em raras exceções. Os sinais e sintomas vai depender da localização da oclusão venosa. Se é uma trombose em veia pequena, os sintomas vão ser menores e proporcionais àquela localização. Trombose mais proximal em veias maiores, os sintomas vão ser mais exuberantes. De acordo com o comprometimento também da obstrução venosa, o paciente vai ter mais edema, mais dor, e também, de acordo com a reação inflamatória que esse trombo provoca, os sintomas vão ser mais claros ou menos claros, e aí o tirocínio clínico do médico faz com que a gente peça da segunda etapa de exames complementares para poder fazer esse diagnóstico. Os sinais e sintomas tão frequentes é o edema, o empastamento da panturrilha, a panturrilha dolorida, a dor, a compressão da musculatura, a dor espontânea, um inchaço, como os pacientes falam, um grau de vermelhidão, tudo isso são sinais da trombose venosa profunda e deve ser instituído o tratamento imediato para evitar as complicações. Os exames diagnósticos, Doppler portátil, Doppler colorido e flebografias, podem ter em intra-hospitalar ou até mesmo ambulatorialmente. O Doppler portátil é um exame que tem baixo custo, mas ele tem um direcionamento ruim, não tem imagem e a avaliação do trombo é parcial. O exame hoje, que mais utilizado, que deve ter em qualquer emergência, deve ter em qualquer hospital para tratamento desse doente, é o ecodoppler colorido, que é um exame, apesar de examinador dependente, muitos cirurgiões vasculares fazem bem esse exame e devem ser os médicos eleitos para fazer esse exame nos hospitais.
ele tem uma especificidade alta, né? Ele alia o método de ultrassom com o método Doppler, que avalia não só visualmente o trombo, também com as alterações de fluxo da veia, e é o exame ideal hoje em dia para ir com baixo custo e não invasivo para diagnosticar essa doença. E a flebografia já foi padrão ouro no passado, mas ele tem utilização de contraste, tem riscos de nefrotoxicidade, de alergias, né? Não avalia o fluxo, então é utilizado em casos mais específicos. E como tratamento, temos medidas gerais, tratamento clínico e tratamento cirúrgico. Como medidas gerais, o repouso, a posição de Trendelenburg, o paciente então tem que ficar acamado pelo menos os primeiros 5 dias com a perna elevada, e institui-se o tratamento anticoagulante, pode ser feito também analgesia anti-inflamatório, a utilização de meias elásticas numa fase mais tardia e esclarecimento da família, do paciente, sobre os riscos da doença, sobre os fatores de risco da doença. Esquecemos de falar do fumo, que é um dos principais fatores de risco, associado à utilização de hormônios em algumas mulheres. Então, tudo isso tem que ser esclarecido à família e ao doente, para ele saber do que pode provocar trombose e como ele pode prevenir a recorrência. Os anticoagulantes, eles são utilizados principalmente para evitar a progressão proximal distal do trombo e para evitar a embolia pulmonar. O próprio organismo que vai resolver a absorção desse coágulo com o tempo, e o anticoagulante é feito num período, estatisticamente, em que o paciente pode ter recidiva embolia pulmonar de 3 a 6 meses. Pode ser utilizada heparina não fracionada, heparina de baixo peso molecular ou anticoagulante oral. Essa é a evolução do tratamento anticoagulante ao longo dos anos. Na década de 40 e 50, se utilizava-se apenas a heparina não fracionada e o objetivo do tratamento era a sobrevivência do paciente. Com o tempo, a partir de 54, foi introduzida a varfarina. Durante 2 décadas, né, de 60 a 80, praticamente o único medicamento que foi utilizado. Ele necessitava dosagens semanais do exame de sangue para ver se o anticoagulante estava fazendo mais ou menos efeito. Então, o dilema era a recidiva e o risco de sangramento do medicamento. E a partir de 93, a heparina de baixo peso molecular entrou no mercado com menor risco de sangramento, com menor facilidade de manipulação da droga. E atualmente, com os novos anticoagulantes orais, a grande questão é que esses pacientes começaram a ter chance de tratamento domiciliar, deshospitalizando esses pacientes, evitando a monitorização laboratorial, dispensando a monitorização laboratorial e permitindo a extensão do tratamento para diminuir os riscos de recidiva. A heparina não fracionada, então, hoje em dia é restrita ao uso hospitalar, é utilizada em bomba de infusão, necessita acompanhamento com exame de sangue, normalmente é feito em paciente internado em CTI na fase inicial do tratamento. A heparina de baixo peso molecular, ela é administração subcutânea, pode ser feito intra-hospitalar ou ambulatorialmente também. São fragmentos menores na molécula de heparina, ela age no fator 10, com menor risco de sangramento e plaquetopenia, e dispensa o controle com o exame de sangue, e tem uma ação rápida e uma meia-vida rápida também, podendo ser suspensa para qualquer procedimento cirúrgico, ou se houver risco de um sangramento exagerado, ela pode ser suspensa. O anticoagulante oral, a varfarina, né, da década de 60 a 80, praticamente utilizado nessa época, tem uma ação mais lenta, né, a dose de 5 mg ao dia, tem uma série de interações medicamentosas e contraindicações e precisa de uma monitorização frequente. Hoje em dia ainda é utilizado na rede pública, mas os novos anticoagulantes orais, eles vieram para transformar esse tratamento, um tratamento com menos risco de sangramento, um tratamento que permite o acompanhamento ambulatorial e a deshospitalização. Então, hoje em dia, são os que devem ser utilizados, tem um custo mais caro, mas hoje em dia é o que vale a pena utilizar. E como tratamento cirúrgico, são raras exceções, né? O cirurgião vascular está sempre acompanhando esse paciente desde a fase clínica inicial. Em alguns momentos pode ser necessário implante de fio de veia cava, uma ligadura de veia, ou até mesmo uma trombectomia venosa, mas não vem aqui, não cabe a nós detalhes. Importante é que vocês conheçam o nosso paciente, um paciente que fica acamado, um paciente que fica longe do trabalho, fica afastado do trabalho. Essas fotos mostram várias fases da trombose venosa, um paciente que não pode deambular tão cedo, ele vai ter dificuldades, pode evoluir com sequelas, com síndrome pós-trombótica e varizes, como o Júlio já falou, pode até ter risco de amputação em casos mais graves, como a flegmásia. Então, como mensagens, resumindo a aula, a trombose venosa pode acontecer em qualquer veia do corpo, como já falamos, mas é mais comum nos membros inferiores, e é nós, cirurgiões vasculares, que tratamos desses pacientes.
É importante conhecer os fatores de risco, né, para a coagulação, para a trombose, para evitar. É importante também que não só nós especialistas, mas todos os médicos saibam dessa doença, até o médico que está no ambulatório, na atenção primária, que identifique esse paciente o mais precoce possível para a gente instituir o tratamento adequado. Importante o diagnóstico clínico, então, os vários exames, o ecodoppler é fundamental e está em qualquer serviço de cirurgia vascular, no serviço público, para identificação. É um exame complementar fundamental e não pode faltar em nenhum hospital da rede pública. O tratamento precoce evita complicações, portanto, o acompanhamento evita a recorrência e a prevenção evita a doença e evita os custos de saúde na gestão do município. Obrigado. Convido o doutor Guilherme. Guilherme não? Doutor Rossi, para ocupar a tribuna. Bom dia, quer dizer, o tema que a gente vai abordar aqui é trauma vascular. Todos os temas são foram bem escolhidos, extremamente relevantes. A única questão que eu faço em termos do trauma é que a gente vai discutir um pouco da nossa vida hoje, do dia a dia, que é a violência. É impossível, né, a gente falar aqui sobre a gênese da violência, porque nós discutiríamos aqui uma eternidade para se dizer isso. O que a gente sabe, na verdade, é o que a gente precisa, ou o que a gente interroga, na verdade, até onde vamos suportar, né? O que a sociedade precisa fazer para mudar esse panorama que hoje se encontra em termos de violência, né? Várias medidas foram adotadas, nós veremos aqui durante a explanação, e muitas delas foram abandonadas, medidas que apresentavam resultados positivos, infelizmente foram abandonadas. Hoje nós temos alguns exemplos assim que nos entristece muito, é quando você vê o número de jovens brasileiros pedindo visto em outras embaixadas, quer dizer, querendo deixar o seu país para morar fora do Brasil. Só em Lisboa tem 100 mil brasileiros morando, que fizeram a opção de sair do Brasil. Quer dizer, é muito triste, e a principal razão investigada e pesquisada por essas pessoas foi justamente a questão da segurança pública. Então, é realmente muito triste quando você analisa essa questão. Nós vamos apresentar alguns dados aqui, dizendo justamente sobre, existe, né, uma orientação internacional para que você tenha algumas normas na abordagem do trauma vascular e a preocupação que essas lesões levam para a população de uma forma geral. Próximo. Acho que não está mudando aqui. Aqui mostrando que a origem, só um pouco do histórico, né? A origem da palavra trauma foi justamente briga entre dois irmãos, é uma palavra de origem grega, né? E a partir daí ela passou a ser utilizada. Nós sabemos muito bem que a cirurgia vascular, ela tem um pilar enorme nos grandes conflitos militares. Foi aonde ela se desenvolveu mais, pois justamente as técnicas cirúrgicas que até hoje nós utilizamos, ela teve um desenvolvimento inicial muito forte, né, muito básico dentro dos grandes conflitos militares. Próximo. Aqui mostrando também um pouquinho da história, né? O primeiro livro publicado sobre trauma vascular foi Norman Rich, em 1978. Em 1983, o Dr. Arnold von Houston, que hoje estaria aqui, infelizmente não pôde estar presente por um procedimento cirúrgico que fez pela madrugada, fez o primeiro livro de publicação nacional sobre urgências vasculares. Nós tivemos uma nova edição do Norman Rich. Em 2006, nós conseguimos organizar um livro brasileiro também, especificamente sobre trauma vascular. E a última edição do Norman Rich também, já agora a partir de 2016. Próximo. Aqui mostrando, né, dentro das opções que a gente, de procedimento da evolução, né, nós tínhamos na época
os traumas provocados por projetos de arma de fogo, que eram comum 38, no máximo calibre 45, né? Hoje não é mais uma realidade, hoje você observa de forma bem abrangente as armas, os ferimentos provocados por projetos de arma de projetos de alta velocidade, quer dizer, o AR-15, a K-47, o Parafal, quer dizer, coisas que eram de uso exclusivo militar passou a ser uso corriqueiro, né, entre conflitos entre bandidos e policiais, né? Hoje qualquer uma pessoa sabe o que é uma AK-47, o que é uma AR-15, né? Para você ter um exemplo, essa semana mesmo foi apreendido em Caxias, em Duque de Caxias, uma arma, né, a .60, quer dizer, que a .60 que é aquela que o Rambo usava nos seus filmes, que tem um poder de destruição enorme, quer dizer, então isso está muito próximo daqui. O tema é extremamente preocupante quando você analisa o seguinte: quando as coisas, né, uma coisa do ser humano de uma forma geral, né, quando as coisas estão acontecendo com os outros, a gente pode ter uma certa perplexidade, mas você não se envolve tanto. Mas hoje existe uma questão que é fato, que é todas as pessoas, pelo menos já tem tido um familiar vítima de violência ou um conhecido seu vítima da violência. Então, quando ela se aproxima, quando ela está muito próxima de você, você começa a ficar cada vez mais preocupado. E ali a questão dos carros também, né? Os próprios veículos, também um agente etiológico da etipatogenia do trauma, que também se desenvolveram, os carros de maiores velocidades, com isso provocam também acidentes mais, com lesões mais significativas. Próximo. Ali mostrando os tipos, né, normalmente que nós temos de apresentação, quer dizer, nós temos os tipos penetrantes, a arma de fogo, né, aí pode ser por projetos de média velocidade, por projetos de alta velocidade, as armas brancas que voltaram a ser utilizadas, né, ano passado nós tivemos várias vítimas de arma branca, principalmente na zona sul do Rio de Janeiro, era muito comum na Lagoa Rodrigo de Freitas, você ter pessoas sendo assaltadas para levar uma bicicleta, e normalmente o agente era faca, e várias pessoas morreram em razão dessa violência. E a contusão, acidente automobilístico, agressão e a própria manipulação cirúrgica. Próximo. Aqui mostrando aquilo que nós falamos inicialmente aqui. Então, várias medidas foram tomadas, e todas elas com resultado extremamente significativo. Então, foi a questão da proteção do passageiro. Hoje, há uma quase como série dos carros, nos nossos carros, o airbag, quer dizer, que é uma coisa que protege realmente de um acidente, de uma lesão mais crítica. O capacete passou a ser uma obrigatoriedade no uso do motociclista. A lei do desarmamento, ainda que tenha alguns questionamentos sobre desarmamento, ela mostrou, nós vamos exemplificar aqui depois, que os resultados foram positivos. Os limites da velocidade, por mais que nos incomode os pardais, por mais que nos incomode quando a gente recebe a multa e nós ultrapassamos a velocidade em uma determinada via, tem um resultado assim que eu achei emblemático, que é justamente a morte, o número de vítimas no Rebouças, né, que é uma via de ligação entre a Zona Norte e a Zona Sul, extremamente frequentada. Quer dizer, o Rebouças, até a lei do pardal, dos pardaizinhos colocados no Rebouças, tinha em média 275 mortes ano dentro do Rebouças por acidente. Esse número passou para 3 mortes por ano. Quer dizer, então, é um resultado extremamente significativo. Depois nós temos a questão da lei seca. A lei seca, né? Quem não se sente incomodado quando você está num bar bebendo e depois você tem que ir para casa com a questão da lei seca. No Rio de Janeiro, especificamente, a lei seca deu muito certo. A média nacional de redução de acidentes depois da admissão da lei seca foi de 6%. No Rio de Janeiro foi de 32%. Quer dizer, então, é um número extremamente significativo. Incomoda? Pode incomodar, mas o resultado em termos de prevenção do acidente é muito bom. E as UPPs, por último, né? As UPPs, como o próprio ex-secretário de Segurança, Dr. Beltrame falava, ele fez a anestesia, né? Ele controlou de uma forma muito eficaz a fase inicial, que foi o controle do tráfico, da violência nas nossas favelas. Infelizmente, não houve um projeto pós a implantação das UPPs. E hoje ela está praticamente abandonada, né? Hoje que a gente está observando um revés disso tudo.
Próximo. Aqui mostrando justamente a estatística que eu falei sobre a lei seca, né? Mostrando que na média nacional foi de 6% a redução e no Rio de Janeiro especificamente, a maior de todos, em todos os estados, é de 32%. Próximo. Aqui falando sobre a questão do desarmamento, né? Se você comparar nos Estados Unidos, para cada criminoso morto por explicação de legítima defesa, 34 inocentes morreram. Quer dizer, então não justifica a questão da liberdade de você ter uma arma em casa, né? No Brasil, depois do desarmamento que foi feito em 2003, houve uma redução de 166 mil vidas após a implantação. Tem outras análises que precisam ser atribuídas, sim, mas esse é um fato extremamente relevante também. Próximo. Há uma pesquisa, né? Deixa eu só voltar ali. Há uma pesquisa feita pelo Instituto Paraná que mostra que hoje a população, talvez com medo desse índice de violência tão alto, ela prefere, 52% acha que deveria cada um ter sua própria arma. É uma questão a ser discutida. Próximo. Aqui mostrando que uma questão estatística, né, que diz uma cidade ou um país é seguro, dado da OMS, quando você tem 10 habitantes mortos para cada 100 mil. Né? O Rio de Janeiro, ele teve uma média de 56 para cada 100 mil habitantes. Nós conseguimos chegar até 2014, através daquelas ações todas ali, a 23 por cada 100 mil habitantes. São Paulo baixou de 10, chegou a 8,9 para cada 100 habitantes. Entendeu? Então, extremamente eficaz, né, a ação que foi tomada para a contenção disso. Infelizmente, a partir de 2014, os últimos dados que nós temos é que esses números já não estão mais próximos desse. O Rio de Janeiro já passa novamente dos 30 para cada 100 mil habitantes. Nós que chegamos a ser a terceiro em termos de índice, quer dizer, de redução, né? Hoje nós já estamos aos 11º, então há um aumento relevante nessa questão. Próximo. Aqui mostrando essa posição, mostrando que o Rio hoje já é o 11º, Alagoas lidera como o maior índice de criminalidade no Brasil, seguido por alguns estados do Nordeste. Próximo. Aqui são dados compilados justamente mostrando que hoje no Brasil já são 60 mil mortes, né, provocadas por projetos de arma de fogo. Quer dizer, é um índice relevante. Outro dado importante é o aumento da criminalidade na mulher, entendeu? Outro que é importantíssimo também. Próximo. Aqui, o mais atual de todos os dias, qualquer jornal diário que a gente possa ter acesso, você vê cada dia mais, né, a violência como primeira página, né? Então, isso aí, se você pegar o Estadão, o Globo, a Folha de São Paulo, infelizmente, são os dados que a gente observa todos os dias quando você vai fazer a sua leitura de qualquer tipo de jornais. E, infelizmente, outra coisa que a gente não releva, às vezes, é a participação da polícia militar, né? Às vezes a população, de uma forma geral, se preocupa muito com a vítima, mas não esquece um pouco da questão da polícia militar, que eu acho que é extremamente absurda essa nossa posição, às vezes, como sociedade. Próximo. Aqui mostrando um pouquinho da questão do atendimento técnico mesmo, da questão técnica do trauma, que é o atendimento na via pública. Isso foi um fator que eu sempre falo, eu testemunho. A partir do momento que houve a entrada do Corpo de Bombeiros, mudou o prognóstico das lesões traumáticas de uma forma muito expressiva, né? Nós temos duas correntes de fazer o tratamento na cena do trauma, quer dizer, você pegar o paciente, colocar num transporte rápido e logo levar uma referência num centro de trauma, ou você quando você pega esse paciente, já começa a fazer alguns procedimentos que às vezes salvam a vida desse paciente. Nós aqui no Rio de Janeiro obedecemos mais essa corrente francesa de pegar o paciente e fazer algum tipo de atividade nele ainda na ambulância, até a referência para essa ambulância.
Os Estados Unidos ele tem mais a linha americana, mais a linha de pegar o paciente e remover o mais rápido possível para um centro de trauma. Próximo. Aqui mostrando alguns dos exemplos, quer dizer, você pode fazer tanto o tratamento, a cirurgia aberta, você pode fazer o damage control, que é o controle do dano, quer dizer, você pode estabilizar esse paciente primeiro, para depois fazer o tratamento definitivo, e hoje, como um recurso técnico também, disponível em toda a rede municipal, né, tanto Souza, quanto o Salgado, quanto o Miguel Couto, o tratamento endovascular do trauma, isso realmente tem sido também com resultados extremamente positivos. Próximo. Aqui mostrando que o atendimento hoje se baseia no ATLS, que é um modelo que se estabeleceu para a vítima do trauma, onde se preocupa mais com a parte do sangramento inicialmente e depois com a parte das vias aéreas. Próximo. Aqui mostrando justamente essa sequência, né? Você sempre tem que se atentar à parte ventilatória, à parte circulatória, neurológica, mas hoje focando a questão circulatória como primeira opção. Próximo. Próximo. Pode passar. Trauma cervical, aí vamos exemplificar, vai ser bastante rápido. Uma paciente de sexo feminino, vítima de agressão do próprio marido, onde um chute no pescoço, faz aquele hematoma ali com uma suspeita de uma lesão vascular. Próximo. Ali já mostrando o reparo, não havia lesão nenhuma vascular, a não ser um trauma da tireoide. Próximo, aqui outro caso, um espeto de churrasco enfiado na região supraclavicular, desenvolveu um pseudoneurisma da subclávia, já com tratamento endovascular daquela lesão. Próximo. Aqui uma vítima de um tiro de AR-15, foi um tiro tangencial, onde fez uma destruição da parte da mandíbula do paciente. Toda essa ação, é importante frisar, é uma ação multidisciplinar, onde o cirurgião vascular entra com o cirurgião plástico, onde entra com o bucomaxilo, e é isso que nós pleiteamos, é que essas emergências cada vez mais tenham os especialistas para que possam atuar de forma mais precisa sobre esses casos. Próximo. Aqui mostrando essa evolução, já no pós-operatório, o paciente com traqueostomia e com a reconstituição daquela lesão bem acentuada. Próximo. Aqui mostrando um exemplo de trauma torácico. Próximo. Aqui mostrando a técnica aberta, onde você tem um pseudoneurisma, uma falha ali na aorta descendente e a reconstituição com interposição de enxerto. Próximo. Esse caso aconteceu domingo agora, né? É um paciente de 36 anos, onde ele teve um trauma torácico. Vocês podem ver o pseudoneurisma logo depois da emergência da subclávia. E foi tratado inicialmente no Souza Aguiar, e o Souza Aguiar transferiu esse paciente para o IECAC. E lá no IECAC foi colocada essa endoprótese, e posteriormente à colocação da endoprótese, fez uma drenagem do tórax, onde drenou 1.500 ml de sangue. Quer dizer, então, se fizesse essa drenagem na emergência, provavelmente esse paciente teria falecido no ato da drenagem. Próximo. Aqui é um outro exemplo de ferida cardíaca. Para quem acompanha essa série da Globo aí, é um caso muito parecido, quer dizer, uma paciente que tomou um tiro no ombro, a bala teve a penetração pela cavidade cardíaca, entrou no átrio direito e ela transfixou o septo, no cruzamento dos septos, e encravou no ventrículo esquerdo, na câmara cardíaca. Ali vocês podem observar, é o exato momento onde após extracorpórea, né, o paciente foi colocado em extracorpórea e foi retirado o projétil que estava, você vê que firmemente aderido à fibra muscular, ao músculo do coração. Foi engraçado porque esse paciente, quando ele foi transferido lá para o IECAC, o chefe da ecografia do hospital virou, eu falei assim, a impressão que eu tenho é que esse projétil está encravado no músculo. Aí ele virou e falou assim, Roça, se ele estiver cravado no músculo, primeira página do New York Times, porque não existe isso, um projétil não pode ficar encravado no músculo de jeito nenhum, entendeu? Mas quando foi feita a abertura lá, você vê o projétil sendo removido, ele estava muito, quer dizer, foi realmente impactante, né? Próximo.
Aqui já mostrando a questão do trauma abdominal, quer dizer, às vezes a primeira conduta nesse trauma abdominal no paciente que está instável hemodinamicamente é feito um tamponamento, quer dizer, a gente chama de controle do dano, você coloca a compressa em todas as cavidades e aguarda a estabilidade do paciente para fazer o tratamento definitivo. Próximo. Já mostrar algumas outras alternativas. Próximo. Mas, na maioria das vezes, o diagnóstico é feito no ato cirúrgico, né, das lesões abdominais. Quando você abre o paciente, é que você diagnostica a lesão. Existem alguns dados para que você suspeitar dessa lesão, hematoma em mesentério, a hipotensão que não responsiva. Então, tem alguns dados, hematúria, algumas coisas que você pensa nesse trauma abdominal. Mas, na maioria das vezes, o diagnóstico é feito intraoperatório. Próximo. Pode passar. Aqui mostrando uma das formas também de controle desse processo hemorrágico, que é muito difundida por um especialista nosso aqui da nossa cidade, que é o Adalberto Pereira Araújo, né? Nosso Dadá, faz sobre a colocação do balão na aorta descendente, até que você tenha o acesso definitivo aos vasos abdominais. Próximo. Aqui outras formas de controle de dano. Próximo. Aqui um outro exemplo, né? Uma vítima de arma branca, próximo, com lesão diafragmática e lesão do pedículo renal, próximo. Próximo, pode passar. Aqui uma outra, uma orifício de saída de um projeto de alta velocidade, mostrando uma evisceração, o paciente chegou já com uma evisceração e foi tratado com uma lesão de artéria e veia ilíaca e uma lesão também do parênquima renal, próximo. Aqui um outro exemplo, um paciente também que teve um projeto de arma de fogo, próximo. Aqui mostrou um pseudoaneurisma, na verdade era um aneurisma mesmo, venoso, né, que desenvolveu após uma fístula arteriovenosa, próximo. Aqui mostrando a massa, que ocupava toda a parte abdominal, próximo. Aqui só mostrando para você ver um dos recursos que nós tínhamos disponíveis no município, que era o Cell Save, que é uma máquina onde você pode fazer, vocês vão ver ali, ó, ela aparece ali, onde você faz, né, a aspiração daquele sangue do próprio paciente e esse sangue é retornado ao paciente novamente. Esse paciente teve um sangramento muito extenso e se nós não dispuséssemos dessa máquina, provavelmente nós não teríamos recurso em termos de sangue para fazer a reposição em tempo hábil, né? Então, quer dizer, ali você vê que a partir do momento que você aspira, ele se refazia, quer dizer, ele tinha um segmento arterial que alimentava, quando a gente definiu por fazer a abertura e ver a lesão da próxima, in loco, né? Próximo. Ali já mostrando a lesão reparada, né? Próximo. Né? A lesão era de veia, não era de artéria. Próximo. Aqui mostrando um exemplo também semelhante ao que aconteceu no Souza, uma grávida que tomou um tiro, uma lesão de veia ilíaca, né? Próximo. Foi feito o parto na própria emergência. Infelizmente, a criança sobreviveu, mas a mãe veio a falecer no pós-operatório. Próximo. Aqui mostrando só a questão das lesões de membros inferiores. Próximo. Aqui alguns casos, onde você tem na dúvida, né? Hoje, cada vez mais com a presença desse tipo de ferimento provocados por projetos de arma de fogo, projetos de alta velocidade, ou então vítimas de acidentes de motociclista, você tem as lesões cada vez mais complexas. Aqui mostrando, e você sempre fica naquela dúvida entre amputar o paciente ou reconstituir. O Virgínio falou uma coisa aqui que é interessante, quer dizer, por mais que você faça a amputação do paciente e a solução seja a amputação, o nosso percentual de protetização de um paciente amputado é muito baixo. Eu não sei se ainda está nos níveis que eu acompanhava antigamente, mas era menos de 10% de todos os amputados são protetizados. Então, você acaba definindo uma mutilação para esse paciente. Próximo. Então, sempre que é possível a gente reconstituir e manter o membro da pessoa, do paciente, a gente procura. Próximo. São alguns exemplos, né? É lógico que tem algumas lesões que são
extensas e com instabilidade hemodinâmica do paciente, você define logo pela amputação. Próximo. Aqui uma criança, né, um recém-nascido, onde foi feita uma lesão arterial, mas já tinha, quando foi descoberto o curativo, já tinha uma necrose e não tinha outra solução a não ser a fazer a amputação do bracinho dela. Próximo. Aqui mostrando um caso também de vítima por arma branca. Essa aqui é uma espada samurai. Esse caso teve até uma visibilidade na mídia, né? Uma paciente também de Caxias, que foi agredida pelo marido com uma espada de samurai, e ela entrou pela região supraclavicular, e ele tentou fazer a amputação da mão esquerda e do braço direito dela, com a espada, né? Quase conseguiu. Nós já estávamos na fase de reconstituição do braço direito, do antebraço direito, quando a anestesia falou que a paciente estava chocando. Aí foi feita uma laparotomia, ela tinha uma lesão de veia cava associada àquilo ali, a gente teve que abortar a questão do reimplante do membro direito, da mão direita, e reconstituímos só a mão esquerda dela e reparamos a lesão da cava. Próximo. Ali mostrando a evolução no pós-operatório. Aí, por incrível que pareça, quem acompanhava ela diariamente, quem deu alta junto com ela, foi o próprio marido que tinha feito a agressão dela. Próximo. Aqui mostrando um exemplo de desiluvamento, quer dizer, um paciente que teve um desiluvamento, né, extenso. Próximo. Ali já a reconstituição, já com recuperação motora do membro. Próximo. Aqui algumas sugestões, né, já que a ideia era passar isso para os gestores, quer dizer, justamente a questão do pré-hospitalar, né, você manter um sistema de comunicação mais efetivo, né, é fundamental. A questão do estímulo e do aparelhamento do SAMU, dos bombeiros e da própria Polícia Militar, que muito ajuda no socorro a essas vítimas, né? E a criação de mais centros de trauma, né? Hoje nós temos 2 centros de trauma no Rio de Janeiro, que são exemplos de atendimento muito exemplar, que é o Alberto Torres, em São Gonçalo, e o Adão Pereira Nunes, em Caxias, né? Nós temos que incrementar, e eu acho que aqui cabe à Câmara Municipal, incrementar os hospitais públicos da rede municipal, que já tem um expert enorme, que tem um know-how muito grande na vítima ao trauma, o Souza, o Miguel e o Salgado, para que eles cada dia mais possam atender essa população. Próximo. Aqui só dando um exemplo, né, da outra importância, cada vez mais, do cirurgião. Por que tem que ter um cirurgião vascular ou 2 cirurgiões vasculares de plantão em cada hospital de emergência desse, né? Nós temos um exemplo típico, que a gente faz uma analogia a uma propaganda de um cartão de crédito, que diz que uma bolsa de sangue, um soro custa R$6, uma bolsa de sangue custa R$800. Um cirurgião vascular para o Estado custa R$1.300 por mês. Para o município custa R$2.800. Né? A vida de uma paciente, por não ter um cirurgião vascular de presente numa emergência, não tem preço. Próximo. É isso. Obrigado. Meu Deus, o negócio é sério, hein? Agora o doutor Guilherme. Pode ocupar a tribuna. Bom dia a todos, quase boa tarde. Bom, vou falar do nosso tema de acessos vasculares. E quando o Rossi pediu 2 cirurgiões vasculares, depois desse caso vocês vão ver que a gente precisa de 3. Porque a gente faz muitas vezes a falta do que o nefrologista, que não consegue botar um acesso vascular no paciente, por dificuldade, por excesso de paciente. Então vamos falar sobre o assunto. Esse aqui é o do... tem que mudar, esse é do próximo apresentador. O meu é acessos vasculares.
É isso aí. Vou falar um pouco sobre a insuficiência renal. O que causa essa situação toda é a falência do rim desses pacientes. A gente tem diversas causas, a anomalia congênita, a hereditária, algumas delas que a gente pode ou poderia evitar. Isso faz uma diferença grande no sistema público e no sistema particular, no sistema privado de saúde. Os pacientes chegam graves, mais graves, ao atendimento terciário e superlota as nossas emergências. Atualmente, esse dado eu achei importante, o dado da Sociedade Brasileira de Nefrologia, são 130 mil pessoas em hemodiálise no Brasil. 12 milhões com alguma disfunção renal. E 1 em cada 10 indivíduos tem alguma alteração renal. E desses, 90% não sabem que tem. Com a atenção básica, a gente poderia melhorar muito essa entrada nesse universo de pacientes, nesse mundo da hemodiálise. Bom, a hemodiálise filtra, equilibra o sangue, filtra e equilibra no sangue as substâncias que se acumulam. Em geral, os pacientes são submetidos a sessões 4 a 5 horas por dia, 3 vezes por semana. 4 a 5 horas, porque hoje em dia está reduzindo até para 3 no hospital público, pela quantidade de gente que está fazendo, eles têm que diminuir a quantidade de hemodiálise, filtrar menos o sangue desse paciente, para que possa acolher mais pessoas no mesmo turno. Pode ser realizada através de um catéter duplo lumen ou através de uma fístula arteriovenosa. Eu vou explicar isso à frente. O sangue passa por um capilar, e esse capilar é o que faz a nossa diálise. Esse capilar é importante, visto que ele pode ser reutilizado. Por lei, pode ser reutilizado de 12 a 20 vezes. Algumas vezes os pacientes querem que troque esse capilar a cada vez. Esse capilar é caro, isso não é possível. Mas, hoje em dia, cada vez mais centros têm a máquina de reuso. Então, isso fica seguro. E a água, desde Caruaru, o sistema mudou completamente. Então, hoje, a hemodiálise é segura, tanto no SUS quanto no privado. Essa é importante, as taxas de mortalidade do paciente em diálise ficam de 8% ao ano. É importante a gente falar isso porque isso faz parte, hoje, importante para a fila andar. Os pacientes duram, em média, 15 anos. Só que está entrando muito mais gente do que está saindo. Sai. Poucos, porque a insuficiência renal regride a um nível não dialítico. Sai porque fizeram transplantes. Daí a nossa necessidade desse incremento nessa parte, nos hospitais que fazem o transplante. Nenhum do município, infelizmente, mas não dá para sobrecarregar mais com isso. E os pacientes que vêm a falecer. E isso dá um impacto econômico e psicológico ao paciente e à família. Porque esse paciente, muitas vezes, tem doenças ósseas associadas e não conseguem sozinhos a sua hemodiálise. Então, ele tem que levar mais um ente da sua família. Então, você chega para 3 vezes por semana, durante 4 a 5 horas, como eu falei, isso de diálise, mais o tempo de deslocamento, de ida e de volta. Então, você imagina a quantidade de pessoas que estão deixando de trabalhar naquele momento, em qualquer que seja a sua atividade. O impacto econômico que isso não causa. Assim que a gente estava passando as fotos, eu mostrei a foto de um paciente aqui. Algumas pessoas ligam e já falaram, mas eu já vi um quadro desse, impacta o paciente, vocês vão ver as fotos, quem não está acostumado, impacta você ver aquele paciente com aquele bolo no braço. É a necessidade de estrutura multidisciplinar. Isso é por lei, deveria ser em todos os cantos, mas por lei é o acompanhamento multidisciplinar, com médico, nutricionista, enfermeiro, psicólogo. Além, lógico, da família. Então, nós vamos encher essas salas que já superlotadas. A gente tem que diminuir o número de cadeirinhas, eles não podem ficar em beliche.
Esse é um catéter de duplo lúmen, esse é um catéter permanente, de longa permanência, mas o mais utilizado é o de curta permanência. Deveria ficar no máximo um mês, que é o tempo de duração que tem para que a gente faça a fístula e que essa fístula possa ficar hábil para ser puncionada e retirar esse catéter antes que ele complique. Esse é o catéter duplo lumen que a gente vê nos pacientes com a anteninha, como eles chamam, espalhados por aí. Esse é o melhor lugar que tem para colocar. Mas muitas das vezes esse doente já passou por vários serviços, já foi espetado no pescoço, já foi espetado na subclávia, aqui embaixo, já foi espetado na veia femoral. E vai dando trombose em todos os acessos dele. Onde ele tem que ficar implantado, esse é o de longa permanência. Esses são os locais. Eu mostro essa foto pela proximidade da quantidade de estruturas que tem ao redor. Muitas das vezes, os nefrologistas não experimentados ou por não funcionarem com ecodoppler, com auxílio de mais instrumentos, não conseguem fazer. Esses pacientes, volto a falar, já passaram por diversos serviços, já foram diversas punções, alguns já com prioridade zero para o transplante. O que é isso? Não tem mais acesso nenhum, já acabou. Se ele não fizer um transplante, em pouquíssimo tempo ele morre. Isso não é um nem dois, isso é o que mais chega para a gente. Continuo falando sobre a quantidade de estruturas que tem ao redor e a possibilidade de lesão de nervo, de veia, de artéria e pneumotórax do pulmão, lesão sanguínea o paciente. Isso está acontecendo hoje em diversos hospitais, públicos e privados. Esse é um caso da complicação de um deles. A gente vê o catéter inserido na veia jugular direita desse paciente, mas se você olhar, tem um machucadinho aqui, uma lesão, onde já teve outro catéter colocado na veia subclávia. E ali está uma das lesões. Esse tratamento foi feito, não foi por mim, foi feito por um tratamento por dentro do vaso, por via endovascular. Esse conseguiu tirar essa lesão. Mas esse perdeu esse acesso. Esse não consegue mais botar um catéter nessa veia onde ele já teve essa lesão. E a fístula, que seria o acesso definitivo, onde a gente vai juntar dois sistemas, o sistema da veia com o sistema da artéria. Para que seja feita a diálise, são duas punções. Como o catéter é duplo lumen, um sangue puxa, uma punção puxa o sangue, limpa naquele capilar que eu falei, que às vezes é reutilizado, tira as impurezas, ureia, creatinina, devolve para o paciente o sangue limpo. Para que a gente possa fazer para que a gente tenha essa imagem, e colocando o doente lá ao fundo, você vê o capilar. Toda essa máquina, o que mais importante dessa máquina é aquele capilar ali atrás. Que seria ótimo se todos os pacientes tivessem esse tipo de vaso. Só que eles não chegam nessa condição na maioria das vezes. Uma vez que são hipertensos, diabéticos, obesos, já tiveram múltiplas internações, já foram feitas diversas medicações nesses pacientes e as veias vão acabando. Então você vê um vaso bonito, um vaso virgem desse, com uma artéria, uma veia, junta isso e você consegue fazer uma fístula. Essa é uma fístula que todo cirurgião vascular gostaria de fazer, tranquila, fácil, sai bem. Já quando a coisa vai diminuindo, a chance de ter os vasos mais distais, mais longe, mais próximos à mão, você tem que ir subindo. Você pode lançar mão da própria veia, desde que tenha, ou usar próteses. Já começamos a encarecer a situação. Então, o doente estava lá desde o começo, não foi visto na atenção básica, e esse doente está piorando, está internando, está recebendo catéter, está começando a ficar caro esse paciente. E aí as catástrofes começam a acontecer. Essas são as nossas complicações. A trombose venosa central, a hipertensão venosa, eu vou mostrar a foto disso tudo.
o aneurisma, a rotura, os pacientes infectam, muitas das vezes eles saem dali, vão para um lugar insalubre, acabaram de levar uma punção para dentro do vaso, e isso impacta. Isso você olha o paciente na rua, num ônibus, e você já fica impactado. Isso já é uma dificuldade de punção, o paciente já começa a ficar com dificuldade e começa a fazer hematoma. Uma pequena área de ulceração, logo aí de baixo está o vaso. Um aneurisma venoso. E esse paciente, se a gente notar, ele está na perna. Para que esse paciente foi feito uma fístula na perna? Acabaram os vasos do braço, acabou o acesso para esse paciente. Então você faz na perna dele. Você vai usando, e acaba com essa imagem horrível, que é um aneurisma venoso próximo a explodir. Esse é o tratamento, não era um aneurisma infectado, mas esse paciente explodiu após a diálise. Voltando aqui, estamos tornando esse paciente mais caro de novo. Ali tem uma prótese de PTFE. O PTFE é a veia substituta. Um caso que você já fez, já puncionou, e o paciente está evoluindo com a trombose com a trombose venosa central. Esse paciente mostra, ele não tem mais ele acaba na sua veia subclave, acabou, junta com a jugular e não tem mais nada. Não tem mais acesso. Esse paciente não teve mais acesso. A hipertensão venosa, outro caso, você não tem o vaso para ir à frente, ele começa a bater para trás. Outro caso de hipertensão venosa, mais um paciente com a fístula feita na perna. Olha o tamanho da perna esquerda para a perna direita do paciente. A gente teve que abrir esse paciente, e juntar da fístula lá na veia ilíaca desse paciente. Quanto tempo esse paciente foi internado? A chance desse paciente acabou também com o transplante. Não tem mais chance de botar um transplante, que o outro lado já estava com trombose. A veia começa a bater para trás, porque para frente já está completamente estenosado. O mesmo caso, a isquemia. Então a mão dele, a fístula está com um roubo grande, está roubando o fluxo da mão desse paciente. O impacto econômico desse paciente, não tem mais o dedo, 1 ou 2. O hematoma, que fica difícil de puncionar por várias vezes, você faz um hematoma na área de punção. Esse hematoma pode evoluir para um compartimento, ele infiltra pelo tecido subcutâneo, ou até pelo próprio músculo. Você acaba tendo que abrir esse paciente. A fístula provavelmente acabou desse paciente. O infectado, o aneurisma da veia que infectou. Esse paciente não é meu, esse paciente é do Dr. Petean, que certamente é uma das pessoas que mais faz fístula no mundo. Então ele jogou esse PTFE, a prótese da veia que eu falei, da artéria braquial para a veia jugular. Não tinha mais nada o que fazer. Inclusive da perna já tinha tudo acabado. E evoluiu com um pseudoneurisma no PTFE. É o caso de prioridade 0. O transplante tem que ser feito ontem nesse paciente. Mais um caso de infecção. Esses pacientes renais têm uma baixa proteína, porque perdem, porque não se alimentam direito. Você faz um acesso grande, e ele por várias vezes ele não consegue cicatrizar a ferida. E mais alterações de cálcio, que dá uma doença chamada calcifilaxia. Mas isso é outro assunto. A isquemia da mão, pontes e cirurgias que a gente vai fazendo para
tentar manter esses acessos o mais longe possível, tratamentos por dentro do vaso, tratamento por endovascular, para que você consiga prolongar a vida desses acessos. Isso também é mais uma complicação que dá nesse paciente. Muitas das vezes você tira também o paciente do mercado de trabalho. E eu tenho como conclusão incrementar a assistência básica de saúde, objetivando a redução das taxas de obesidade, sedentarismo, diabetes e hipertensão, principalmente em tempos de crise. Falta dinheiro. Só que esses pacientes estão vindo, e cada vez mais. Principalmente agora que reduziu a quantidade de pacientes com um plano de saúde. Eles vão encher mais os nossos hospitais. É normal, eles precisam disso. Visto que é de reduzir a entrada do número de pacientes nesse universo dispendioso e superlotado. Esse paciente que a terapia renal substitutiva é a hemodiálise. Incrementar o serviço de saúde terciário. O nosso Souza Guiar, o Miguel Couto, eu acho que eles têm que... outro, esqueci. Para melhorar o segmento dos pacientes em hemodiálise. Ou seja, nisso está o transplante renal. Não é da nossa alçada, mas esses pacientes têm que seguir um fluxo. Eles não vão deixar de entrar, mas eles têm que sair. E a gente pode diminuir a entrada, com a entrada olhando a pressão, a obesidade, o hábito de vida desse paciente. Obrigado. Agora o Dr. Carlos Peixoto vai ocupar a tribuna. O negócio é sério. Bem, agora nós vamos falar sobre um tema de extrema relevância que envolve aquela técnica que mais evoluiu para o tratamento das doenças vasculares. Acho que não está. Você pode passar, por favor? Pode ir em frente. O tratamento endovascular, na verdade, é uma técnica que é utilizada desde 1983 na cardiologia e vem desenvolvendo ao longo do tempo. Grosseiramente falando, nós dizemos que é a cirurgia dos furinhos, né? Porque você realiza procedimentos minimamente invasivos em doenças vasculares que são extremamente complexas. Pode ir em frente. Essa importância do tema é relevante. Nós estamos discutindo aqui a doença que mais mata no mundo, né, que é o AVC, o infarto do miocárdio, juntamente com câncer, compreendem no Brasil aproximadamente 46% das causas de óbitos. Então, a especialidade de angiologia e cirurgia vascular tem uma grande importância, não só no tratamento, mas principalmente na prevenção dessas doenças. Essas técnicas hoje atingem a praticamente 80% dos tratamentos das doenças vasculares em geral e vários colegas já citaram como assim procede. Isso se deve, com certeza, ao advento da bioengenharia e veio acrescentar um novo modelo para o diagnóstico e para o tratamento. Essa é uma placa de ateroma, quando é vista por dentro. Os senhores podem ver em frente aqui a Câmara dos Vereadores, a próxima. A proposta exatamente desta campanha é mostrar como o vaso fica por dentro quando você tem o envelhecimento, a formação da placa de gordura e de cálcio próximo. Isso acontece nos vasos de menor calibre com estreitamento, o próximo, e nos vasos de maior calibre com a dilatação, que é assim chamada de aneurisma, o próximo. Isso, na verdade, tem uma grande importância, porque 29% da aterotrombose, da aterosclerose, compromete as artérias coronárias, 24% do cérebro, as do pescoço, as carótidas, e 19% a dos membros inferiores, uma associação que dá aproximadamente de 26%. O próximo. Esses fatores de risco envolvidos, nós temos a longevidade, que é inexorável, as pessoas estão vivendo muito mais do que no passado. Em 29 anos de formado que eu tenho, as pessoas no Brasil estão vivendo 22 anos a mais.
Mesmo com a grave crise econômica que nós temos, as pessoas cada dia mais se cuidam e é o que nós desejamos. Nós temos fatores de risco associados como o tabagismo, o diabetes, o descontrole do colesterol, a hiperhomocisteinemia e, infelizmente, fatores muito relevantes como obesidade e principalmente o estresse, que cada dia mais culminam com uma maior mortalidade alta na doença vascular. O próximo. Então, o combate ao cigarro foi extremamente importante na prevenção da arteriotrombose. O próximo. A gordura, sem dúvida nenhuma, hoje nós evoluímos muito no controle dos fatores de risco como este. O próximo. É muito importante sabermos, o próximo, que existe o colesterol bom e o colesterol ruim. Então, cada dia mais as pessoas estão conscientes com isso, em conhecer, mesmo nas pessoas mais jovens, como está a sua taxa de níveis de colesterol. O próximo. O controle da pressão arterial é de extrema importância, principalmente com relação às mulheres na fase gravídica, que muitas vezes essas mulheres passam a desenvolver a partir daí a hipertensão. O próximo. O diabetes é uma doença que cada dia mais precocemente você tem na fase 1, então é importante que você conheça principalmente os seus antecedentes para evitá-la e preveni-la. O próximo. A conduta diagnóstica é importante inicialmente, com o especialista, faça a avaliação. O próximo, por favor. E nós temos aqui o médico, o angiologista, cirurgião vascular, como uma pessoa principal nessa avaliação para, assim, então, conduzir como deva ser feito o tratamento da doença vascular. O próximo, você pode ir passando em sequência, o ecocolor Doppler, a angiorressonância, a angiotomografia, todos estes são métodos que são utilizados, e a própria angiografia, são métodos utilizados em que o cirurgião vascular escolhe qual a melhor opção a ser conduzida no seu paciente. O próximo, por favor. A utilização de novas tecnologias e de materiais fez com que nós avancemos para o tratamento da doença vascular. O próximo. O conhecimento de novos equipamentos da biotecnologia, como eu disse, foi muito importante. O próximo. Hoje nós já temos disponíveis em vários hospitais, em todos os serviços municipais aqui ditos, do Souza Aguiar, do Miguel do Salgado Filho, já dispõe arcos C e serviços de hemodinâmica. As técnicas dos furinhos, como eu disse, através de uma punção. O próximo. Essa punção pode ser realizada em diversos vasos do organismo e normalmente a artéria femoral na virilha é a preferencial. Você pode ir passando em sequência essa imagem, por favor. O próximo. Pode ir em frente. Até chegar à utilização de catéteres balão. O próximo. O uso de stents, uso de endopróteses. E a evolução da cirurgia vascular ao longo, principalmente nos 3 territórios que mais comprometem a população, que são a doença carotídea, a doença da aorta, que é o aneurisma de aorta, e a dos membros inferiores, nós podemos, em todos esses tipos de comprometimento, utilizar essas diferentes terapêuticas minimamente invasivas. O próximo. A cirurgia de carótida, que ainda é muito realizada através da via direta, pode ser também utilizada, a próxima, através de técnicas minimamente invasivas, por angioplastia, colocação de stents. O próximo. A cirurgia do aneurisma de aorta abdominal, inicialmente feita através de cirurgia convencional, que ainda hoje pode ser realizada, e logicamente o cirurgião vascular e o angiologista que vai definir qual a melhor opção de tratamento. O próximo pode ser realizada através de técnicas minimamente invasivas, com a colocação de endopróteses, como esta. O próximo. E o tratamento feito dessa forma. O próximo. E evoluindo a ponto como hoje, nós temos, na verdade, uma técnica que o paciente vai embora para casa no dia seguinte, fazendo com que ele possa se restabelecer mais rápido e voltar à sua atividade profissional mais rápido. Próximo. Importante citar também que a isquemia dos membros inferiores, como aqui foi dito pelos demais colegas, é de extremamente relevância, levando uma grande parte de mutilação da população. O próximo. Essas cirurgias ainda são realizadas dessa forma, mas as técnicas minimamente invasivas que já está sendo realizada nos hospitais do serviço público. Próximo. Faz com que você possa realizar angioplastia, colocar stents. O próximo. Restaurando de forma mais rápida a circulação dos membros inferiores, com resultados extremamente efetivos. O próximo. Como aqui nós podemos ver. O próximo. A técnica, portanto, favoreceu a termos uma opção de tratamento que antes só havia cirurgia direta, propiciou a esses pacientes de maior risco cirúrgico um procedimento com menor mortalidade. O próximo.
Propiciou, portanto, também a reintervenção, já que nós sabemos que o pior tipo de cirurgia é você fazer uma reoperação, reduzir o tempo de internação hospitalar, portanto, reduzindo custos com taxas e diárias nos hospitais e reduzindo, portanto, também os materiais, é o que a gente quer. Nós precisamos hoje lutar para que os materiais sejam um dia mais baratos, afinal de contas, nós temos, infelizmente, impostos muito caros a pagar. Um material, para vocês terem uma ideia, que custa R$100 nos Estados Unidos, aqui custa aproximadamente de 8 a 12 vezes mais. O próximo. Soluções para o setor, já que nós estamos aqui discutindo e pedindo para que a Câmara dos Vereadores nos ajude, junto à Prefeitura, que os profissionais, logicamente, têm que estar cada dia mais treinados. É importante que haja uma integração, essa é a grande palavra, entre o setor público e o setor privado, para que nós possamos buscar soluções através de diretrizes e de protocolos. O próximo. As fontes pagadoras devem buscar profissionais de qualidade e resolutividade. Para isso, a Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular se coloca à disposição para colaborar. É importante reduzir o custo e essa qualificação profissional, com toda certeza, vai fazer um grande avanço para o tratamento da população. O próximo. Concluindo, portanto, essa mudança é irreversível, as técnicas endovasculares vieram para ficar. É importante que as escolas médicas e as sociedades estejam coparticipativas disso. As fontes pagadoras devem buscar estar junto com as sociedades médicas para buscar soluções. A medicina privada deve se rever essa relação com a medicina pública, já porque na medicina privada muitas vezes pagamos produtos mais baratos, mas que são utilizados de forma ampla. Concluindo, portanto, senhores, a próxima é que nós médicos, na verdade, estamos envolvidos nesse processo. Nós queremos aqui pedir, senhor vereador, em que nós possamos ter uma voz mais ativa, e nós estamos aqui juntos para que nós possamos melhorar a qualidade de vida da prevenção. Em um país que cada dia mais os recursos são escassos em saúde, nada mais justo que nós procurarmos integração, falar uma mesma linguagem. Queria agradecer a presença do senhor, que está conduzindo essa mesa, a presença dos demais colegas, de toda a sociedade aqui presente, e dizer o seguinte: nós queremos ajudar as pessoas e o médico existe para isso, para fazer prevenção, dar diagnóstico e tratar quem realmente precisa. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos, a Comissão Permanente de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, do qual nós estamos como presidente. Ela também tem o doutor João Ricardo e o doutor Paulo Pinheiro. E no que for preciso da nossa colaboração junto ao prefeito, junto a quem quer seja de direito, você pode contar com a gente, que a gente vai fazer o que tem que ser feito. As imagens, de fato, impactam. Se a população tivesse ciência, vendo as imagens que a gente hoje vê, eu acho que se preveniria mais. Então, vocês estão de parabéns. Eu quero agradecer à equipe técnica da Câmara Municipal, às autoridades que aqui compareceram, e dou por encerrado esse debate público. Muito obrigado.